linda! Obrigada, Jaiô! Né? Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde, Juju! professora. Boa tarde, gente. Marciele. Boa tarde, gente. Vocês estavam com saudade da bagunça, né? Ai, que bom. Aí eu vejo com ela, Renata, e falo. Uma matéria. Renata, o seu áudio saiu todo picotado. Tá. É a última porcaria. É a última matéria que você vai dar? Então, esse ano, eu acho que sim, eu acho que já finalizou tudo, né? Porque aí vocês só faltam agora estágio e laboratório e estágio, né? É. Acho que eu não tenho mais, só pegando meu papelzinho, mas eu acho que não, acho que a gente encerra por aqui mesmo. Que piada! Mas a gente vai se encontrar no laboratório, né? É. Por favor. Né? Esperar só mais um pouquinho, pessoal, se inserirem. Lembrando que essa é uma matéria bem curtinha, é uma daquelas matérias que a gente não pode faltar, tá? Faltou, acaba sendo reprovado por falta, tá? A gente só vai ter 2 encontros e uma prova. Depois eu coloco lá no direitinho no grupo, o cronograma, tudo direitinho, nosso planejamento. Ei, passa! Gente, me dá um minutinho, só vou aqui, ó, e volto. Um minutinho. Voltei. Então, vamos lá começar. Boa tarde para quem deu boa tarde. Muito bom rever vocês, estar com vocês de novo nessa tarde de sábado, tá? Vamos que vamos. A gente vai começar, né, falando um pouquinho da nutrição, né, relacionado às fontes, né, de energia, né, como está utilizando, o que que faz falta no nosso organismo, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Né, qual a importância da nutrição, né, dentro de uma unidade hospitalar, nós como profissionais, né, como devemos atuar, porque é através da alimentação que a gente consegue estar identificando, né, os nossos pacientes para poder estar melhorando, né, essa resposta, né, de botar do lado da evacuação, que a gente sabe que ele precisa estar evacuando. Se por um acaso esse paciente ele não evacuar, ficar muito tempo sem evacuação, pode ocorrer aí da gente ter que fazer uma lavagem gastrointestinal. Tá, Mari. Deixa eu só desativar o som, tá? Calma, deixa eu abrir.
Então, a gente vai tratar dessa forma e a gente vai entender um pouquinho o que é uma dieta branda, né? Uma dieta líquida, qual a importância de estar oferecendo para o paciente, né? A importância de estar comunicando às meninas da Copa, as nutricionistas passando, né, o seu estado nutricional desse paciente junto com a equipe da enfermagem, porque precisa atuar junto. Então, através da nossa resposta, né, da nossa comunicação, a gente consegue estar identificando, porque é o profissional de saúde que pergunta, né, se o paciente ele evacuou, se ele não evacuou, né? Alguma galera que já fez ou faz ou está fazendo aí cuidador de idoso. Então, lá, quando vocês estão cuidando desse idoso, é importante que esse paciente ele acabe evacuando, senão vocês vão ter sério tratamento com eles, né? Que são algumas complicações que podem ocorrer, tá? Os profissionais de enfermagem devem prestar assistência ao paciente sobre qual a importância da assistência. Da assistência ao paciente, sabendo qual é importante, né, relacionado à nutrição em sua rotina, pois assim podemos construir uma assistência ao paciente baseando no processo saúde e doença, em ambas boas práticas, né, da dieta, que dessa maneira poderão proporcionar uma recuperação mais saudável aos nossos clientes. Então, a gente sabe, né, que um dos fatores primordiais para a gente poder estar evitando a lesão por pressão, né, a desnutrição, é necessário que o paciente ele tenha essa boa alimentação. Quando esse paciente, muitas das vezes, ele vai para casa, né, vamos botar aí que a gente trabalha numa área de PSF, acho que hoje vocês pegaram coletiva, então coletiva fala muito sobre isso também, né, prevenção, promoção, recuperação da saúde, né, que é o indivíduo botar ele de volta à sociedade. Então, se ele chegar algo debilitado em casa e ele não consegue ter essa mudança de decúbito, o que o profissional precisa orientar? Entra ali nas atenções primárias, secundárias e terciárias. Como profissional, eu preciso orientá-lo, né? Então, a gente vai orientar de acordo com o seu quadro nutricional. A gente vai entrar, a gente acaba entrando na casa desse paciente e ali a gente consegue identificar se tem boa ou não, qual é a forma que eu tenho que estar orientando os familiares relacionados ao estado nutricional. Lembrando que um dos fatores, né, primordiais para se evitar a lesão por pressão é a mudança de decúbito. Só a mudança de decúbito não vai fazer com que ele não tenha uma lesão por pressão, mas os fatores relacionados, um deles entra aí como seu estado nutricional. Então, tudo vai ser a maneira com que a gente irá explicar aos familiares, né? Poder estar evitando aí essa lesão por pressão, né? Onde a gente fala de prevenção, promoção e recuperação à saúde. Não foi isso que vocês pegaram hoje? Computador! Sim. Isso, vamos computador. Muito obrigada. Isso, gente, muito obrigada. Espera aí, rapidinho, gente. Uma vez que o profissional de enfermagem retém o conhecimento sobre a nutrição, ele poderá utilizá-lo em várias vertentes, em sua prática diária, seja ela de modo de promover a saúde ou de forma curativa. O profissional de enfermagem que entende essa relação entre os dois aspectos consegue aplicar as atribuições frente aos cuidados gerais do paciente. A gente não precisa fazer nutrição, a gente não precisa saber a fundo sobre a nutrição, mas a gente consegue identificar, né, o básico, né? Qual a importância da maçã, para que a maçã serve, para que a banana serve, né? Para que a couve serve. Então, essas coisas, né, que a gente diz pelo menos que é o básico, a gente consegue estar identificando, né? E eu posso falar para vocês que uma das coisas que as pessoas mais pensam aí é relacionada à maçã, né? A maçã, ela não prende, a maçã, ela solta. Tá com a diarreia, dá maçã que prende. Não, a maçã, ela não prende, a maçã, ela solta. Agora, a banana... Sério? Sério? Caiu do cavalo agora. Todo mundo pensa que maçã prende. Ela não prende, a maçã, ela solta. Tanto que se você, né, você tiver uma prisão de ventre e você comer uma maçã todo dia à noite e o teu organismo se acostumar,
Se você sentar no vaso, que a gente sabe que é algo que é psicológico relacionado à evacuação, então eu posso dizer para vocês que eu tenho prisão de ventre, então eu fico 3, 4, 5, 6, às vezes uma semana sem evacuar, então eu preciso fazer uma boa reeducação alimentar. Então, quando eu piso na bola, eu com certeza eu começo a ficar aí constipada. E a maçã, ela te ajuda nesse metabolismo, né? Então, você come uma maçã à noite, né? Senta lá no troninho, fica meditando. Quando você começa a acostumar a fazer isso, ele automaticamente começa a funcionar. Então, maçã, ela não prende, maçã, ela solta, tá? Banana, em si, ela prende, tá? Quem já tomou chazinho de broto de goiaba por estar com uma diarreia? Eu. Né? Então, né, a goiaba, o broto, quem nunca, né? Isso é coisa de vó, e de mãe, né, também, né? Quem nunca, pode dizer que é pela minha mãe. Então, acaba tomando esse chazinho, realmente surte esse efeito. Mas lembrando que tem que ser com a folhinha bem novinha, né? Que é aquele brotinho da goiaba. Aí vai surtir o efeito, Isso. tá? Então, mas a maçã é desintoxicante, né, professora? Ela é desintoxicante, isso. Por isso que ela solta. Por isso que ela solta a couve, né? Qual a importância da couve? É fazer a desintoxicação, por isso que a maioria dos sucos de detox tem a couve, né? A maioria das verduras com a cor escura, aquele verde escuro, é desintoxicante. Então, você faz aquilo ali, né? Dá aquela murchada, dá aquela desinchada, né? E sua flora intestinal, ela começa a funcionar tranquilamente, tá? É importante que a equipe de enfermagem também tenha consciência que, primeiramente, deve utilizar a nutrição de aspecto de prevenção de doença. Então, a gente sabe que é importante a gente fazer, né, uma alimentação saudável, tá? Para a gente poder também evitar aí algumas doenças. Mas a gente consegue identificar, né, que é muito difícil. É igual quando se faz uma dieta, manter-se uma dieta, né, sai muito caro, porque as coisas são muito mega, ultra, power, flex, cara. Mas a gente consegue fazer uma boa alimentação, né, a fim, né, de ter uma boa prevenção aí relacionada a algumas doenças, tá? Infecção ou os males que possam cometer o paciente, né? Afinal, algumas doenças estão intrinsecamente relacionadas com a nutrição. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Dependendo aí de uma desnutrição, né, que pode ocorrer, pode ter uma doença aí, né, como cachocó, marasmo, tá? Que são as doenças bem mesmo, bem prejudicial à saúde, né, das crianças, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho lá no final da apostila. Conceito de nutrição é o estudo dos nutrientes ou alimentos necessários para desenvolver, né, o crescimento normais do indivíduo. É o estudo dos nutrientes presentes nos alimentos, no corpo também, e nos estudos do comportamento humano relacionado à sua alimentação. A gente sabe que a gente precisa estar com uma boa alimentação. A partir do momento que a gente acaba se enchendo de carboidrato, a gente sabe que esse carboidrato ele acaba virando gordura, né, que é o índice aí, então a gente acaba tendo o índice corporal, né, aumentado, que é o IMC, então ele acaba sendo aumentado por conta disso, e muitas das vezes a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Quando a gente joga, né, para dentro da unidade hospitalar, quando o paciente ele acaba tendo, né, muitas das vezes, uma retenção, né, urinária, ou muitas das vezes ele pode estar apresentando algum edema. Então, quais são os fatores relacionados? Será que a alimentação, né, ela está com índice maior de sódio, tá? Por isso que está tendo essa retenção, né, que é o aumento aí do sal, ou o paciente ele pode desenvolver um pico hipertensivo. Então, a gente acaba tendo por essa parte também. Então, a gente acaba vendo em um todo, tá? E a gente sabe, né? As pessoas que fazem muito uso de sódio, ela vai ter uma retenção aí e acaba desenvolvendo aí os edemas da vida, tá? Componentes dos alimentos que são indispensáveis ao funcionamento do corpo, eles fornecem energia. Alimentos energéticos. Servem como material de construção a manter e reparar a parte do corpo e sustentar o crescimento. Por isso que desde lá na infância, né, quando eu falei para vocês, lá em saúde da criança e do adolescente, é importante que a criança ela veja, né, todas as cores dos seus alimentos, né, em vez de misturar e fazer apenas uma única cor, né, homogeneizar, que fica apenas aquela cor marronzada,
Então, quando ela cresce, ela vai começar a dizer que ela não gosta, mas que a vida toda dela ela comeu, mas quando ela passa a entender que ela não gosta, né, por conta da cor, é aonde acaba entrando aí a desnutrição, a anemia, porque a gente se adaptou a oferecer desta forma, né, tudo juntinho. Então, é importante que a gente acabe colocando as coresinhas separadas, né, para que essa criança ela comece a se adaptar às cores e quando ela começar a falar, não dizer que não gosta, tá? E por conta dessa má alimentação, é onde a gente acaba desenvolvendo aí algumas doenças, tá? São todas as substâncias sólidas e líquidas, né, que levam ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para formar ou manter os tecidos do corpo regular, processo orgânico e fornece energia. A gente sabe que a gente precisa ter uma boa alimentação para poder nos manter, né, em pé, né, que se a nossa alimentação ela não for rica, né, a gente acaba se sentindo muito cansado, a gente acaba se sentindo indisposto. Então, o paciente dentro da unidade hospitalar é a mesma coisa, tá? Muitas das vezes ele não pode fazer uma sonda enteral, muitas das vezes acaba indo para a parenteral, né, que é através do acesso venoso periférico profundo. É uma alimentação muito mais rica que precisa ser reposta aí muito mais rápido. Então, isso é administrado direto na corrente sanguínea, foi o que eu falei para vocês lá em Fundamentos de Enfermagem, né? Ninguém vai me responder? É. Né? Uma sonda interal, ela fica localizada onde? Primeira porção do intestino. Na primeira porção do intestino, próximo ao duodeno. Para eu ter certeza que ela está lá, o que é realizado? Raio-X. Um raio-X. O raio-X. Né? Boa, um raio-X. Excelente. Antes de realizar o raio-X, posso iniciar a minha alimentação ou minha medicação? Não. Aê, estão ganhando estrelinha. Não vou pegar a professora. Arrasaram, tá? Laboratório vem aí. Então, vocês se preparem, vocês se orientem. Peguem lá aqueles questionários que eu dei para vocês de atividades e começam a estudar aquilo ali, ó, porque aquilo ali é laboratório, tá? Bom, essas substâncias são chamadas de nutrientes, né? Quais são esses nutrientes, né? Quais são essas substâncias? Então, nós temos água, carboidratos, gordura, proteínas, vitaminas e minerais. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre elas, depois de um quadrinho mais explicadamente, né? Que a gente vem dizendo a importância e qual é a finalidade dela. A gente começa a explicar dessa forma, tá? Plástica ou construtora, né, que são as proteínas, são importantes para a construção do organismo, como o nosso osso, pele e músculos. Então, quando a gente acaba fazendo, né, um reparo relacionado a cirurgias, o que a gente mais precisa para poder estar reconstruindo aquilo ali com mais rapidez, né? E uma das fontes, né, que a gente precisa estar utilizando são as proteínas. Quando eu penso em proteínas, eu penso em quê? Dá uma proteína aí. Quem come sem proteína, gente? Ovo. Carne, frango, peixe, ave. Carne, frango, peixe. Isso aí, dona Lucia, né? Que são as proteínas, tá? Os energéticos, né? A gente acaba utilizando como carboidratos, gorduras, que fornecem energia para as atividades do dia a dia. Só lembrando que o excesso de carboidrato, ele acaba virando aí, né, uma glicose, que é o açúcar, e é onde você pode ter o seu pico aí aumentado, né, de açúcar no sangue, porque ele acaba virando aí carboidrato, então ele acaba virando açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado por conta disso, tá? Reguladores. Então, a gente sabe que a gente precisa de proteínas, precisamos de carboidrato, precisamos de gorduras também, mas as gorduras saudáveis, tá? E nós temos os reguladores para poder manter ali em equilíbrios. Quem são eles? São as vitaminas e os sais minerais,
que são necessários para o bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doença e no crescimento. Quando as crianças nascem, vou sempre sinalizar para vocês que é logo desde o início, né, quando a criança nasce, o que a criança logo faz de início? Ela tem uma amamentação que é rica, né, que é através do colostro. A gente pode dizer que é a sua primeira vacina, poder melhorar o seu sistema imunológico, mas o pediatra, ele logo passa o que em seguida? Para a criança fazer uso pelo menos 3 meses. Bom, Oi? as vitaminas, não é? As Aquele proteína, vitaminas. redução. Isso, as vitaminas. Redoxon, né, também que lembrando que o Redoxon, né, ele é rico aí em zinco, então é importante a introdução. Então, a primeira coisa que ele faz para essa criança é a introdução de vitaminas, tá? Deixa eu só silenciar aqui. Proteínas, nós temos aí os plásticos, né, ou com reconstrutores, que é carne, a Lucy falou muito bem, boi, porco. Lembrando que a carne de porco, tá? Ela é uma das carnes mais saudáveis que existe, tá? Apesar das pessoas ela ter um preconceito relacionado à carne de porco, mas é a carne mais saudável que nós temos, tá? Aves, peixe, ovo, leite, né, que são os derivados aí de proteínas, tá? Lembrando, né, apesar de ser uma carne muito Por que, professora, que a carne de porco é mais muito saudável? É porque ela tem um índice menor de gordura, né? Então ela se torna muito mais saudável por conta disso. Né? Apesar das pessoas elas terem um ressentimento, né, relacionado à carne de porco, mas é que realmente ela precisa ser muito cozida para poder a gente estar se alimentando dela, tá? Então tem que tomar cuidado por conta disso que ela pode trazer doenças. Oi? As pessoas falam que quando a pessoa faz cirurgia ou então tem algum machucado, não é recomendado comer carne de porco. É mito ou é verdade? No caso, isso é verdade, né? Por conta da gordura em si, né? A gordura dela, ela é saudável, mas, porém, pode ter em excesso. E é onde vai piorar o processo de cicatrização, tá? Ah, entendi. Carboidratos, a gente utiliza como energéticos. Nós temos os cereais, pães, massa, bolo, batata e açúcar. Lembrando que isso em excesso, né? Quem come em excesso 3, 4, 5 pães, né? Se enche de bolo, batata frita, logo em seguida acaba se sentindo o quê? Empanzinada, né? Que é aquele desconforto abdominal, né? É umas flatulências aí que só o sangue do cordeiro. Então a gente tem que tomar cuidado por conta disso. A gente pode comer de tudo um pouco, mas, porém, a gente não pode comer em excesso. Tudo que é em excesso vai nos fazer mal, tá? Meu falecido pai falava, professora, que água demais mata a planta. Mata, se a gente for para pensar, mata, não mata? Viu? Tudo Mata. tem que ter controle. Tudo tem que ter controle. É exatamente isso. Água demais mata a planta. É muito verdade isso. Gordura extra energética, nós temos os óleos, né, as gorduras, né, tem pessoas que gostam de fazer, né, a fritura, né, comida com a gordura, né, que a gente dizem que é a banha, né, ali do... Oi, vó! Tudo bem? Tá desativado, Kekel, não tô ouvindo ela. Fala agora. Não está muito bem, não, que eu fiquei viúva, enterrei meu esposo ontem. A Catarine falou, meus sentimentos, que Papai do Céu conforte o seu coração, da Catarine, de todos os seus familiares, tá bom? Meus sentimentos mesmo. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. Ele vai dar o conforto, a senhora pode ter certeza disso. Com né? certeza. Tá Com bom? certeza, eu creio. Fica com Deus, tá? Tá bom, tchau. E, ó, a senhora mora no meu coração. Fica com ele também. A senhora mora no meu coração. Você no meu. E você no meu. Que eu vejo seus status, tá? Eu acompanho.
Tá bom, vó, obrigada. Ai, gente, que linda. Beijo. Então, as gorduras, né? Quando a gente acaba utilizando aí, as pessoas mais antigas, né? Acabam fazendo a alimentação com a banha, né? Por dizerem que é mais saudável, realmente é. Mas a gente uso, não pode, professora. a gente só não pode estar utilizando aí em excesso, né? Assim, vou falar por experiência. A avó do marido, ela cozinhava muito, né, com a banha. Né? Fica até uma comida gostosa, mas o cheiro eu não consigo. E lá era sítio e a cozinha dela dava... O cheiro é horrível mesmo. A cozinha dela, né, dava de frente praticamente com a minha porta da minha cozinha também. Nossa, e aquele cheiro vai longe. Quando eu fiquei grávida de Jorge, então, nossa senhora, né, eu passava muito mal por conta disso, por causa do cheiro. Mas é uma alimentação saudável, né? A gente só não pode utilizar em excesso. E as margarinas? Olha lá, gente, professor. mas ela tá grande! Calhou! A professora do pai, ó. Tá vendo? Como ela cresceu o tempo todo, meu Deus. Tá linda. Tá linda, Deus a Deus. Ela tá muito fofa. Olha o laçarote dela, gente. Eu tô super nutrida com vitamina D, ferro. É exatamente isso. Tá muito fofa. Tudo de sobra numa criança só, gente. Que fofura. Oh, gente, que coisa mais gostosa. Oh, meu Deus. Muito fofo. Parabéns, Wenderson. Parabéns. A mamãe também, né? Parabéns. Porque o trabalho é mais dela do que o seu. Sinto muito. Pronto, falei. Minha genética é boa. A genética é boa, mas a mãe tá cuidando, né? Foram meus cromossomos, pô. Foram seus cromossomos? Valeu. Parabéns, show de bola. Ela tem os olhos claros igual o seu? É, igualzinho o meu. Caraca, que show. Gente, a gente vê essa criança pequenininha. Olha como o tempo passa rápido, né? Uhum. A gente vê ela recém-nascida. Passa muito rápido. Show. Olha, gente, essa criança doida que tá gritando aí, gente. Criança doida. Eu tô falando, meu filho tá curioso querendo ver a criança. Tá. Tadinho, deixa eu ver. Quer ver? Foi pegar a comida dele. Ai, fofa, muito show. Parabéns, Wenderson. Agora vamos continuar. Olha. Show de bola. Os reguladores, que a gente acaba utilizando como os reguladores, né, que são as vitaminas e os sais minerais, né? Somos utilizados bastante frutas, verduras e legumes. É importante que a gente faça o uso, né, até mesmo o paciente, do uso das verduras nas suas alimentações, frutas, né? A gente sabe que temos que comer pelo menos de 3 a 4 frutas por dia, e os legumes, né, aí à vontade, tá? São componentes necessários para o crescimento, né, a construção e a reparação dos tecidos em nosso corpo, forma os... deixa eu só voltar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui a gente falou da função dos nutrientes. Aqui a gente acaba falando como as proteínas, né? Qual é a importância da proteína? Então, assim, eu começo a dizer tudo para vocês de novo. Então, eu acabei colocando separadinho. As proteínas são importantes, são um componente necessário para o crescimento e construção e reparação dos tecidos em nosso corpo, né? Formam aí os hormônios, anticorpos e os componentes estruturais das células. Encontra-se no tecido muscular, né? Nos nossos ossos, no sangue, no coração e até mesmo no fígado. É necessário para o crescimento e a construção e reparação dos tecidos em nosso corpo, formam os hormônios, né? Anticorpos, mesma coisa. Deixa eu só passar. Fazem parte da composição dos anticorpos do nosso sistema imunológico corporal. Quando necessária, as proteínas são convertidas em glicose e fornecem energia para o corpo. O excesso de calorias na forma de proteínas, né, elas acabam sendo o quê? Transformadas em gorduras, né, que são esses pneus que a gente acaba utilizando, que elas são depositadas nos tecidos corporais e é muito mais difícil de ser retirada, tá?
Lembrando que o excesso de ingestão de proteínas pode causar a sobrecarga no fígado e nos rins. Por que o excesso de proteínas? Alguém saberia me dizer? Por que isso ocorre? Ninguém? O excesso de quê, professora? De proteínas. Porque forma o excesso de proteínas? Isso. Por que a gente não... Eu sabia, mas... Se a gente faz o uso muito constante de proteínas, o que ele pode, muitas das vezes, ocasionar? Professora, não seria muito acúmulo de gordura? Alteração do colesterol. Alteração do colesterol. Muitas das vezes o excesso de proteínas pode levar aí, né, aos cálculos renais, né, que são as pedras. Por isso que são colocadas, a gente coloca aí como rins e fígado, né, aonde a gente pode ter um aumento de peso relacionado a até mesmo o fígado pode desenvolver uma esteatose, né, que são aquelas gorduras que são depositadas. Por isso que tudo demais, né, mata, é como a Marciele falou, né? Água demais na planta morre, né? Acaba matando. acho que o meu irmão está com excesso de proteínas, então, professora. Então, tem que saber se ele não está desenvolvendo uma proteinúria, tá? A proteinúria, para ele poder estar desenvolvendo, né? Quando a gente faz dessa forma, ele precisa fazer pelo menos uma coleta de urina de 24 horas para poder estar detectando, tá? Ih, deu até gordura no fígado, professora. Então, ele está se tratando e tudo. Ele está com esteatose hepática, é isso? Uhum. Tá? Também está acima do peso também. Agora ele está numa dieta bonita. Então acaba tendo essa esteatose hepática que acaba, né, prejudicando. Uma vez, né, que você acaba desenvolvendo uma esteatose hepática, ela pode te levar a diversas doenças. Até mesmo, né, a gente sabe que a hepatite C, ela é uma IST, né? Essa IST é uma infecção, né, sexualmente transmissível, mas através da esteatose hepática, ela pode te levar a uma hepatite C, né? E muitas das vezes uma pancreatite. E quando chega o quadro de pancreatite, muitas das vezes o paciente ele vai ao óbito por conta disso. Né? Pancreatite, não sei se vocês já sabem, é aquele paciente que fica todo amarelado, com o abdômen muito globoso, né? E acaba saindo líquido pelos poros. Já ouviram falar pancreatite? Não ouvi, não. Não. Também então, pode desenvolver isso. É uma coisa, né, puxando a outra, tá? Eu vi, professor, que essas complicações são muito comuns até em atletas fisiculturistas, por alta ingestão de proteínas. Boa colocação. É o William que está falando? João Pedro. João Pedro. Boa, João. Boa colocação, tá? Boa colocação mesmo. Ih, gente, acho que eu estou falando a turma errada. William lá da outra turma. Desculpa, João. Nada, professor, que isso? É porque a voz de vocês são um pouco parecidas. 26, 10, 06. Professora. Oi. Esse suprimento que a pessoa que malha toma, será que sobrecarrega também o fígado e o rins? Sobrecarrega, né? É aquilo. Vou sempre afirmar com vocês, tudo em excesso, né? Ele acaba te prejudicando. Eu vou ser muito sincera para vocês, né? Eu não gosto nada desse negócio de bombinha, essas coisas, para mim é tudo natural. Não tomo suplemento, não faço uso disso. Então, eu sei que vai aumentar, né, a tua massa magra, vai melhorar. Então, eu faço uso de alimentações que são legumes e verduras, como realmente muito brócolis, como porque gosto, porque se não gostasse também não comeria. E o que eu não gosto, né, eu sei que eu preciso me alimentar, o que eu faço? Tem um arroz integral que ele é ruinzinho, né? Então, você precisa alimentar. Tudo que eu não gosto, eu coloco ali dentro. Que aí eu cozinho tudo, boto na boca assim, ó, e engulo, tá? Mas eu sei que faz bem. Berinjela, maxixe, abobrinha, aquela verde, gente.
sinto muito. Vage, não rola. Não rola mesmo. Então, a gente vai fazendo dessa forma, que eu sei que eu preciso me alimentar. Ela chegou até a passar nutricionista whey isolado, né? Ela faz o uso, mas eu tenho tanto medo, porque eu tenho prisão de ventre, que eu fico com medo de ficar com espada o tempo todo, porque eu sei que esse negócio prende. Então, eu fico com medo por conta disso, tá? Professora, Tudo em excesso dá ruim. Oi? diz que o certo mesmo é a gente fazer um hemograma para saber quais nutrientes a gente está precisando, não é isso? Então, Camila. existe, né, para você poder saber, né? Por isso que você vai numa nutricionista, é por isso que você vai no endocrinologista, justamente para isso, para poder entender, né, o que está te faltando, né, onde você tem a deficiência relacionada a isso. Então, é importante sim, tá? Mas nem todo mundo, Renata, tem essa condição, né, de estar fazendo o exame, porque muitas das vezes esses exames são muito caros. Então, assim, eu tô com 38, meu filhote fez 14 anos, né? Vamos dizer, mais ou menos aos 15 a 16 anos, eu descobri que eu tinha uma deficiência relacionada à vitamina E. Pode dividir para poder não estragar, né? Vou dividir aqui, que eu não sei dividir. Bota num prato e deixa o outro. É isso. Então, o que acontece? O nosso tempo ele vai acabar, se a gente voltar no mesmo link. Então, mais ou menos 15 a 16 anos, eu descobri que eu tinha essa deficiência, né, da vitamina E. Então, eu faço uso durante 3 meses de vitamina E, passa 6 meses, faço a dosagem de novo por conta disso. Fora que eu tenho um fator relacionado, né, ao cálcio, né? Então, eu não faço uso, não gosto